Olá, bom dia. Janeiro está quase no finzinho, mas ainda há tempo de ser branco. Aliás, todos os meses podem ser branco. É mais ou menos essa a ideia da campanha Janeiro Branco, que faz alusão a uma olhada mais carinhosa ou mais intensiva, vamos dizer, mais intensa para as doenças mentais. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o Leonardo Abraão, que é psicólogo e o melhor idealizador da campanha Janeiro Branco, né? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Elda. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre isso, saúde mental. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso, a São Luís é o nosso programa, claro. É a primeira vez na minha vida, eu nunca tinha vindo vez? ao Maranhão. Que maravilha! E aí, qual a primeira impressão? Um estado maravilhoso, cheio de belezas naturais e um povo também bastante acolhedor. Ótimo, nós tratamos bem nossos visitantes, para que eles voltem, claro. Mas vamos falar, Janeiro Branco, a gente já se acostumou com a campanha, já está na 7ª edição, né? Mas como você achou que trazendo para o janeiro essa ideia de ser branco, de ser um papel em branco, vamos dizer assim, Exatamente. Não sei se é essa a ideia, essa é a ideia. De começar tudo de novo. Por Sim. quê? O que foi? Qual o start? Veja, Elda, eu fui professor por 22 anos, lidando com jovens, lidando com adolescentes, lidando também com outros colegas professores, e eu percebi muito sofrimento. A vida humana, ela é um manancial de possibilidades, a gente pode viver maravilhas, mas há muito sofrimento em função de muito desconhecimento. Sim. Nós somos sujeitos psicológicos, nós somos seres emocionais, seres sentimentais, mas nós não olhamos para isso. E a nossa cultura não valoriza as questões relacionadas aos sentimentos de maneira profunda, de maneira sensível. Nós temos alegrias artificiais, alegria de shopping, né? Alegria de vitrine. Né? O Facebook é uma alegria de vitrine, as redes sociais são alegrias Todo mundo de feliz, vitrine. Né? Mas isso é superficial, isso é fantasioso e ilusório. Se nós formos olhar a vida no dia a dia, o cotidiano das pessoas, a realidade, tudo bem que existem alegrias genuínas e espontâneas, mas tem muita gente sofrendo de maneira implícita, oculta, e a gente não fala sobre isso. A gente tem vergonha de falar tabus, sobre a preconceitos, tristeza. Vergonha, tabus, preconceitos. Isso. De olharmos verdadeiramente para tudo que diz respeito aos nossos sentimentos e às nossas emoções. E também temos dificuldades em falar sobre isso no ambiente de trabalho, nas igrejas, no mundo político, no trânsito, nas relações de vizinhança. É muito difícil a pessoa verdadeiramente se abrir para ouvir uma outra pessoa, e é muito difícil uma pessoa desabafar. Quer ver um exemplo? Aquela ideia errada, equivocada, de que homem não sofre, homem não chora. É óbvio que homem sofre, é óbvio que homem chora, mas não pode. E aí fica carregando pesos. Sinal de fraqueza, né? A gente tem vergonha, por exemplo, tanto a gente tem vergonha de mostrar que tem tristeza, que está sofrendo, como a gente também não encontra ouvidos dispostos a ouvir o que a gente tem para dizer, né? Hoje todo mundo tem muita pressa, tem mais boca do que ouvido, né? Exatamente. Aí, se mulher já tem dificuldade, o homem tem muito mais. Sim, a cultura, nossa cultura é relativamente machista, e é de um machismo muito tóxico. É uma masculinidade tóxica. É um conceito que se estuda na psicologia e na sociologia. Masculinidade tóxica. O que é a masculinidade tóxica? Aquele machismo que faz mal para as mulheres, as violências, mas também para os homens. Porque se o homem não pode chorar, se o homem não pode sofrer, se o homem não pode desabafar, se o homem não pode encostar em outro homem, dar um abraço, pegar na mão, fazer carinho em outro homem e compartilhar as experiências da vida ou as dores da vida, essa masculinidade está fazendo mal, inclusive para os homens. Para os homens, E aí? Tá, Por a gente isso, já sabe o que acontece. Agora, como é que se escapa dessa confusão, dessa armadilha emocional? Desse perfil cultural, né? Por isso que nós criamos a campanha Janeiro Branco, justamente para abrir no calendário um espaço para falar sobre todas essas questões. A gente está falando aqui de masculinidade tóxica, que é uma possibilidade de discussão. Mas podemos falar sobre sexualidade, podemos falar sobre conjugalidade, a importância do brincar na infância, a importância de deixarmos os jovens fazer as suas escolhas e não impor que todo mundo tenha que ser médico, que todo mundo tenha que ser engenheiro, que todo mundo tenha que ter um único objetivo na vida, ficar rico antes dos 30 anos, lançar um aplicativo, uma startup e ficar milionário. Fazer com que os jovens entrem numa competitividade artificial. Nós temos que falar sobre os idosos que nós estamos abandonando porque os filhos estão no mercado de trabalho perseguindo uma riqueza inalcançável e os pais ficam abandonados. É verdade. Então é tanto assunto. Temos que falar sobre as
as interdições às mulheres, né? As mulheres são proibidas disso, as mulheres não podem fazer aquilo, o mundo é muito machista, não dá espaço para que as mulheres exerçam todos os seus potenciais, a potencialidade do ser feminino. Então, são muitos assuntos. Por isso a gente abriu o ano com janeiro para se discutir as perspectivas de todo o ano que segue pela frente, entendendo que nós podemos ser autores das nossas próprias vidas como se fosse uma folha em branco. Todo mundo pode escrever e reescrever a sua própria história de vida. É bom isso no começo do ano, né? É bom porque se renova a cada ano. Então, todo janeiro pode ser branco para que a gente comece a partir dali uma nova vida. Uma nova página, é uma maravilha um o tempo ser dividido em anos, né? Porque ele está sempre recomeçando a cada 12 anos. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele fala que foi um gênio quem inventou a divisão do ano. Eu acho porque dá essa isso. sensação de fechamento de ciclo, abertura de ciclo, as portas se abrem. A palavra janeiro vem de Janus, que era um deus da mitologia romana e era tido como um deus das passagens, o deus das transições. Então, ano novo, vida nova, por isso folha em branco, por isso que a gente fala a cor branca, telas em branco, muros em branco, folhas em branco. Podemos escrever e reescrever a história da nossa vida e ser os próprios autores de nós mesmos. Mas quando a gente vê uma janeiro branco, tela branca, folha em branco, dá vontade de a gente sair rabiscando, não dá? Essa é a ideia. O Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, ele também dizia que uma folha em branco nos desafia. Desafia. Eu tenho certeza que você, como comunicadora social, artistas já pararam e já travaram em frente a uma tela em branco, uma folha em branco. O que eu vou fazer aqui? Maria, como é que eu começo isso? E agora, o que a gente vai fazer deste ano? Isso. Como é que eu vou criar um ano legal para mim, para minha família e para minha sociedade? Mas essa história toda de janeiro branco, folha branca, texto branco, tela branca, também pode levar a isso, a travar, a você não saber como fazer para botar para fora todas essas emoções que você sente, mas você sente aqui, mas você não sente a receptividade lá fora. De alguma forma, a gente tem avançado no tratamento dessas doenças mentais, desses entraves emocionais? Você diria que a gente está no caminho certo, na busca de um melhor caminho? Olha, Elda, a realidade ela é complexa, né? A realidade ela é sempre multidimensional, como um diamante que tem várias facetas. Por um lado, nós temos avançado. Por exemplo, nós estamos falando sobre saúde mental. Isso. Nós estamos apontando que a masculinidade tóxica faz mal não só às mulheres, mas aos homens também. Nós estamos percebendo que as redes sociais estão machucando as pessoas, roubando o tempo criativo e produtivo das pessoas. Nós estamos avançando em algumas questões. Por outro lado, nós não estamos avançando. Nós ainda somos muito primitivos em termos emocionais, em termos sentimentais. Por exemplo, feminicídio. Isso. Matar as mulheres porque elas são mulheres. Só para citar uma coisa da moda, né? Feminicídio. Isso ainda é uma primitividade pré-histórica. Homens matando mulheres por causa da condição feminina. Machismos, racismos, homofobias, transfobias, matar as pessoas porque elas têm um comportamento sexual diferente do meu. Fundamentalismos religiosos que estão roubando das pessoas o bom senso. O fundamentalismo religioso. Não estou falando da religiosidade sensata, em harmonia. Estou falando do fundamentalismo, que rouba o bom senso de todo mundo. Então, nós temos avanços em alguns aspectos e temos primitividades em outros. Por isso que a gente está propondo, a cada início de ano, uma campanha, o Janeiro Branco, para todo mundo pensar. E não pensar somente nas doenças. Não é uma campanha para falar de depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade. Não é uma campanha para a doença. Apesar de que as doenças, os transtornos mentais, fazem parte do universo da saúde mental. Podemos falar sobre doença, mas vamos falar sobre sentido de vida, sobre projeto de vida, sobre o que move o comportamento humano. Especialmente, Elda, sobre o que está aqui dentro e o que está aqui dentro de cada ser humano. Porque nós somos sistemas emocionais, nós somos sistemas psicológicos, convivendo uns com os outros a partir de um desconhecimento muito grande. Quem está sentado aqui com você hoje? É um cara que está resolvido ou mal resolvido? Quem é você? Uma pessoa bem resolvida ou mal resolvida? Se nós olharmos para dentro, nós vamos ter melhores condições de agir do lado de fora de maneira em maior harmonia. Aí você falou o que está aqui e o que está aqui. Normalmente são coisas diferentes também, né? Sim. Nem sempre o que está na nossa cabeça é o que está no nosso coração, nem sempre o que a gente segue é o que a gente queria seguir. Mas assim, o simples fato de a gente estar falando sobre isso, feminicídio, machismo, racismo, essa coisa, o simples fato de a gente estar falando, da gente ter a liberdade de falar, já é um bom caminho.
caminho, né, Leonardo? Já é, pelo menos, reconhecer que precisamos falar sobre isso e que há algo de errado. Então nisso. nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Vamos tomar um cafezinho, você já sabe, esse intervalo para a gente tomar café. E a gente volta já para continuar conversando. É um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre Janeiro Branco, doenças mentais, saúde mental com Leonardo Abraão. Na verdade, a gente está falando de saúde mental ou de doença mental? Nós estamos falando de saúde. A doença é uma possibilidade dentro do universo humano, mas o universo humano não se restringe apenas à doença. Então nós podemos falar sobre várias questões e tudo que diz respeito ao humano diz respeito à saúde humana e à saúde mental desse indivíduo. Por exemplo, um ambiente de trabalho. Vamos lá. Vamos pegar o nosso ambiente de trabalho. Uma redação aqui de TV, por exemplo, a gente está aqui numa redação, a gente passa praticamente o dia inteiro junto com pessoas que não são da nossa família, mas que a gente tem que conviver harmonicamente. Só que nem sempre as relações são assim tão harmônicas. Como é que a gente faz para não contaminar um ambiente assim, quando ele interfere na nossa saúde mental e, consequentemente, interfere na nossa produtividade? Eu penso que a gente tem que levar em consideração duas questões. Primeiro, eu estava falando anteriormente sobre autoconhecimento. Isso. Quem é que está aqui, o que está aqui, o que está aqui. E o que fala dentro de mim, o que age dentro de mim. Então, nós somos seres sentimentais, emocionais, seres mentais, nós somos seres comportamentais. Então a gente precisa entender as regras do comportamento humano, né? O que motiva, o que leva as pessoas a agirem de uma forma ou outra. E muitas das vezes nós temos conteúdos muito mal resolvidos dentro da gente. Traumas, experiências frustrantes, desejos recalcados, pensamentos reprimidos, uma série de questões, Elda, temos aqui dentro. E isso vai mobilizando ações, mobilizando reações. Às vezes a gente mais reage do que age. Que age, é verdade. Não é? E às vezes também nos deixamos manipular por forças, scripts, sistemas, ideologias externas que nos comandam, sem sermos os autores das nossas próprias vidas. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Quando a gente olha para tudo isso, quando a gente se conhece, né? Conhece-te a ti mesmo, que é um princípio que vem da antiguidade. Quando nós nos conhecemos, a gente sabe quem está no controle e o que está no controle dentro da gente. Vamos ser mais equilibrados. Se nós nos conhecemos, somos mais equilibrados. Se o outro também se conhece, ele é mais equilibrado. Gente equilibrada se relacionando com gente equilibrada gera um ambiente equilibrado. Aí é que está o X da questão, o equilíbrio. Sim, o para este equilíbrio, ambiente ser equilibrado, ele precisa ser povoado por pessoas equilibradas. Que se conhecem. Essa correria do dia a dia, essa competitividade desenfreada, lascada que a gente enfrenta no dia a dia, esse corre-corre, por exemplo, televisão, uma fábrica de estresse. A gente tem horários a cumprir, a gente corre para ali, a gente acaba se estressando com o outro e diz que a gente acaba projetando no outro aquilo que a gente Exatamente. né? Não faz esse ambiente ficar equilibrado, Leonardo. Mas escolhas. Precisamos falar sobre escolhas. Todas as vezes que eu sou convidado, todas as vezes que aparecem oportunidades, todas as vezes que me chamam para isso ou para aquilo, eu avalio. Eu filtro e eu digo sim ou eu digo não. Eu digo faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Eu quero ou não quero. Então, essa é a grande questão. Nós criamos estilos de vida, ideologias de vida que vão se impondo a todo mundo como se fossem verdades absolutas ou princípios naturais. E não são. Isso. E não são princípios naturais. Princípio natural é chover. Princípio natural é água evaporar com o sol. Princípio natural é uma bola correr por força da gravidade. Agora, se eu vou aceitar que minha vida perca o controle, se eu vou aceitar que façam de mim o que querem, se eu vou aceitar perseguir metas inatingíveis, isso aí é uma escolha minha. Aí eu preciso me conhecer, ver o que eu quero, o que faz sentido, o que não faz, e entender, inclusive, por que eu estou aceitando, por que eu estou me jogando nessa loucura, por que eu estou aceitando participar desse teatro ensandecido, de competitividade desenfreada. Aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero provar com isso? Quem dentro de mim está aceitando isso? E por que está aceitando? A partir do momento que a gente começa a olhar para essas questões e refletir sobre isso, nós vamos nos transformando em sujeitos mais autônomos,
E aí a escolha é minha. Porque às vezes essa escolha é quase inconsciente, né? A gente escolhe um determinado estilo de vida e acaba sendo levado inconscientemente por ele, porque ele já vai ditando o caminho que a gente tem que seguir. E a gente acaba não percebendo. Aí fica mais complicado quando você não percebe que aquela escolha não é sua. Porque como é que você vai corrigir uma coisa que você não reconhece? É um exercício. Veja bem, nós já há algum tempo estamos nos esforçando em termos de vidas mais saudáveis, em termos físicos, em termos orgânicos. Isso. As pessoas já aprenderam que é preciso fazer um esforço para evitar o tabagismo. É necessário um esforço para evitar o sedentarismo. É necessário um esforço para tomar sol. O sol faz bem. Tem gente que se esforça, lembrando, preciso beber água. Tem gente que bota até no celular para despertar, preciso beber água. Não é fácil mesmo não, Elda, também fazer escolhas mais conscientes em relação à saúde mental. Mas assim como nas últimas décadas, principalmente na segunda metade do século XX para cá, nós fomos orientados a nos esforçarmos em cuidar da saúde física, optar pela caminhada, deixar o carro e ir a pé até a padaria, não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool. Como nós nos esforçamos nesse sentido, devemos nos esforçar também em relação à saúde mental e filtrarmos os estímulos que chegam até a gente e pensar o que eu quero e o que eu não quero. As políticas públicas, de alguma forma, elas estão sendo construídas no sentido de preservar essa saúde pública, ou pelo menos a preservação dessa saúde, ela está sendo de acordo com o que a gente deve fazer? Não. Nós somos um país com uma precariedade muito profunda em relação a tudo que diz respeito à saúde. A educação, por exemplo, também, segurança, moradia. Um dos países com maior índice de desigualdade social do mundo, um abismo social entre ricos e pobres, incluídos e excluídos, brancos e negros, homens e mulheres. Nós temos várias mazelas sociais. E isso reflete no que diz respeito à saúde mental. Nós temos poucas políticas públicas para a saúde mental, as poucas são precárias, as poucas são insuficientes, muitas das vezes elas são ineficientes, quase naquele sentido de lei para inglês ver. Então, nós precisamos de mais políticas públicas, nós precisamos de mais autoridades olhando para a saúde mental. Eu costumo dizer em palestras que às vezes quando um candidato a vereador, um candidato a deputado, um candidato a prefeito, governador ou presidente vai fazer uma caminhada, vai pedir votos, as pessoas falam assim: o senhor vai combater a dengue, o senhor vai asfaltar a cidade, o senhor vai iluminar as praças, o senhor vai gerar emprego. Todas essas questões são muito importantes. Óbvio que a gente precisa de políticas contra a dengue, asfaltar, iluminação, segurança, tudo isso é fundamental e importante. Mas ninguém pergunta: o senhor vai liberar mais verbas para a saúde pública e para a saúde mental? Vai ter mais investimento em centros de atenção psicossocial? Vai ter mais investimentos na rede de atenção psicossocial? Nós vamos ter psicólogos, por exemplo, em escolas públicas? Ninguém pergunta sobre isso. Por quê? Porque não existe uma cultura da saúde mental. É possível que alguém pergunte até se vai ter verba para o carnaval, porque existe uma cultura do carnaval. Mas ninguém pergunta sobre saúde mental. Você consegue ver uma luz no fim do túnel com esse panorama aí todinho? Olha só, eu estou vendo luzes, as luzes que estão nos iluminando, facilitando esta entrevista. Esta entrevista é uma luz no fim do túnel. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? Então, vamos lá, direto com o seu telespectador. Isso. Você é uma autoridade, você é um político, você é um gestor, você é um diretor de empresa, um diretor de uma escola, você é um padre, é um pastor, você é um líder de pessoas. Inclua no seu dia a dia, na sua agenda, na sua pauta, quando estiver professando, quando estiver trabalhando, quando estiver criando, vamos falar sobre saúde mental. Vamos criar espaços para a saúde mental, vamos deixar que as pessoas conversem, vamos favorecer o autoconhecimento, vamos favorecer que as pessoas se transformem em quem realmente elas são, vamos evitar machismos, vamos combater racismos, vamos combater violências, vamos combater fundamentalismos que roubam a capacidade crítica e o bom senso das pessoas. Isso que nós estamos fazendo, essa janela de oportunidades que o Janeiro Branco abre, é uma luz no fim do túnel. Porque se você digitar Janeiro Branco no Google hoje, você vai ver a infinidade de entrevistas, a quantidade imensa de plataformas, de palcos de entrevistas, de caminhadas, de panfletagens sobre saúde mental. Já é uma luz no fim do túnel. Só falar sobre isso, dizer que o assunto existe e que precisa ser tratado sério, já é um caminho, né? Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Que a gente vai aos poucos criando uma cultura da saúde mental, a partir daí novos frutos virão. Hoje as pessoas fazem caminhada porque o Dr. Cooper, Dr. Kennedy Cooper, médico norte-americano, lá nos anos 70, foi para a mídia
foi fazer entrevistas com várias amigas, várias Eldas Borges, falando sobre a importância de caminhar, falando sobre a importância de se combater o sedentarismo. Ele ficou os anos 70, ele ficou os anos 80 falando. Hoje todo mundo caminha. É verdade, é verdade. Eu caminho, você caminha? Eu corro. Você corre, você é mais do que caminha, você corre. Então agora a gente está falando sobre saúde mental, gerando essa cultura da saúde mental. Diz que informação é poder, né? Se você não sabe nada a respeito, você não tem o que fazer a respeito. Sim. Mas à medida em que você torna um assunto conhecido, você está dando às pessoas a possibilidade de conhecer e saber o que vão fazer com essa informação. E é o que devemos fazer, nós profissionais da saúde e todo mundo falar sobre saúde mental. Olha, foi um prazer conversar. Nós conversaremos a manhã inteira, com toda certeza não ia faltar assunto, mas foi um prazer imenso de conhecer você, conversar com você. Vamos falar sobre saúde mental, sim. Essa é a ideia. Vamos falar, sim, não só em janeiro, todos os meses do ano podem ser brancos. Se você decidir, por exemplo, que o seu junho vai ser branco, ele vai ser branco. Você que determina o que vai acontecer na sua vida. Dizem que a gente tem um livre-arbítrio, então a gente pode decidir o que fazer. Em qualquer momento da sua vida, branco nesse sentido. Em qualquer momento da sua vida você pode reiniciar uma nova história. Não dá para voltar atrás e mexer no passado, mas a partir de agora você produz um novo presente e um novo futuro. Isso. E o futuro depende do presente que a gente fizer. Exatamente. Obrigado, Elda. Leonardo, eu que agradeço a sua participação. Obrigado. Muito, muito obrigado. Quando vier aqui, venha me visitar. Vou gostar muito de conversar com você sempre. Chamando, eu venho. É isso que eu estou fazendo. Pronto. Bom dia para você, bom dia para você também que está nos assistindo. Você sabe que depois você pode ver essa entrevista ou qualquer uma das outras aqui, do jeito que você quiser, para ficar pensando, refletindo sobre tudo que foi dito aqui. A vida é sua e as dicas são nossas. Você pode aproveitar ou não, depende de você. Mas tá tudo bonitinho lá na nossa grade. É só você acessar a hora que você quiser. Nosso conteúdo está lá bem bacaninha para você. Só para você não esquecer, eu tô aqui todo dia, 8h30 esperando por você. Combinado? Tchau.